Boa noite, professora. Meu nome é Natália. Eu vou falar um pouco sobre o transtorno depressivo maior, que é o nosso tema. Vou começar com uma introdução. E o grupo é composto por mim, Natália, Débora, Paula e Camila. O transtorno depressivo maior já pegou ou diagnosticou 322 milhões de pessoas no mundo. Ela é uma doença grande que a cada dia cresce mais. Só no nosso país são 11,5 milhões de pessoas já diagnosticadas. Acredito eu, fora as que não foram ainda. Somos o segundo lugar no ranking país de pessoas com essa doença. A gente só perde para os Estados Unidos. Somos o primeiro lugar no ranking de pessoas com ansiedade, que já é um caminho andado para ter essa doença, se não tratado. E também somos o país que acarretou 788 mil mortes só em 2015, de adolescentes entre 15 a 29 anos. Ela é uma doença séria, que precisa ser falada, que precisa ser cuidada e que precisa ser tratada. Aí agora eu vou passar para as meninas explicar um pouquinho a questão de conceito, que é a doença, sinais e sintomas, prevenção, tratamento, tudo o que deve ser feito para a gente tentar aí amenizar o maior índice de pessoas possíveis que essa doença tem causado, arrecadado as pessoas, não só fisicamente, como mentalmente, espiritualmente, e aí tem pegado muitas pessoas. Caracterizam-se por uma tristeza extrema. Ela pode ser persistente para interferir no funcionamento e muitas vezes diminuir o interesse nas atividades. Enquanto sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos, exemplo, transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto síndrome, ela pode incluir não apenas alterações de humor, mas uma gama de outros aspectos, incluindo alterações psicomotoras e vegetativas. E por fim, enquanto doença, ela tem sido classificada de várias formas. Na literatura atual, encontra-se transtorno depressivo maior, que é o nosso tema, distimia, melancolia e depressão integrante do transtorno bipolar tipos 1 e 2. As manifestações clínicas da depressão, elas são basicamente a alteração de humor. Essa pessoa, ela começa a ficar descontente, geral. Ela não fica satisfeita com muita coisa, ela simplesmente fica triste, fica descontente com as coisas, ela nunca fica feliz, desesperançosa. Essa pessoa, ela começa a não ver alguma saída para algumas situações, começa a ter desesperança, perda de interesse em atividades que geralmente ela sentia prazer de fazer e hoje ela já sente tristeza, ela não consegue ter interesse naquilo, né? Ela passa a ter apatia, ela não tem mais reação para as coisas. Ela vê uma pessoa triste, ela não consegue sentir a tristeza da outra pessoa. Ela vê uma pessoa feliz, ela não consegue sentir a alegria, a felicidade de outra pessoa. É uma tristeza extrema. Basicamente, a depressão, ela é uma tristeza totalmente extrema. A pessoa que tem a depressão, ela se coloca num lugar, ela entra nesse lugar e ela não consegue sair, porque essa tristeza que acontece com ela é uma tristeza extrema. E com isso vem a ansiedade também. Geralmente vem acompanhado a depressão junto com a ansiedade. Existe também alteração no sono, né? A pessoa, ela fica com excesso de sonolência, ela começa a ficar com muito sono, ela já não consegue mais conversar, ela fica meio lenta, a pessoa, então, ela começa a ter um sono muito agitado, então, ela não consegue dormir direito, ela fica mais cansada do que descansa, então, ela dá insônia. Nos pensamentos, essa pessoa que tem depressão, ela sente falta de concentração, ela fica com falta de concentração, né? Essa pessoa não consegue se concentrar em algo, ela vai fazer uma coisa, o pensamento voa, ela não consegue focar naquilo.
ela fica mais lenta em algumas atividades que ela faria normalmente, começa a ficar mais pausado, já não consegue mais fazer. O pensamento dessa pessoa é um pensamento lento e geralmente pensamento de morte. Essa pessoa, uma pessoa que tem depressão, ou uma pessoa que você conhece, ou você mesmo, né? É uma pessoa que fala muito, e se eu morrer, como é que vai ser? Você vai ficar bem? Eu poderia morrer, eu não faria falta se eu morresse. Se eu morresse seria melhor. Essa pessoa, ela tem essas frases e ela tem pensamentos de morte mesmo. O corpo da pessoa, o que acontece? A pessoa fica fadigada, ela fica cansada, ou ela tem um excesso de fome ou uma perda de fome. Então, ou ela come muito, então ela ganha peso, e isso aí já leva ela a ter outros distúrbios. Ela começa a ganhar peso, ou então ela perde a vontade de comer. Isso vem geralmente porque ela perde o prazer na vida. Então, ela começa a perder a vontade de comer, ela não se alimenta, então ela começa a emagrecer. E vem também aí junto as dores, né, articulares e musculares. Essa pessoa sente uma dor, sem fazer atividade física, sem fazer um esforço, ela sente dor. E o comportamento dessa pessoa, né, na sociedade. Essa pessoa, ela chora muito, ela se sente sozinha, mesmo estando perto de outras pessoas, e isso faz com que ela se isole, porque ela não vê para que eu vou ficar perto de alguém se eu me sinto sozinha mesmo estando perto das pessoas. Essa pessoa fica irritada muito fácil e ela se isola socialmente. Ela se isola primeiro da família, dos amigos, e aí ela já não quer mais sair de dentro do quarto, ela já não quer mais socializar no modo geral. E muitas vezes essas pessoas, elas começam a se sentir tristes porque elas têm tudo. Por exemplo, pode ser uma mãe que queria muito ter um filho e ela conseguiu, só que ela não sente felicidade com aquele filho. Então ela se sente triste porque ela não está feliz em ter aquele filho, então ela se sente mais culpada, ela tem um sentimento de culpa muito grande. E isso acontece no geral com todas as pessoas que têm depressão, porque essas pessoas sabem que precisam, que elas têm muita coisa, elas têm amigos, elas têm família, mas mesmo assim elas se sentem culpadas e acabam se isolando socialmente e até levar aos pensamentos suicidas, né? Pensamentos de morte. Então, basicamente, esses são sintomas, entre outros, né? Mas é muito grande a lista de sintomas. E às vezes você está perto de alguém que está sorrindo, que está conversando com você normalmente, mas essa pessoa está com depressão e você não sabe. Mas ela dá detalhes, às vezes você não percebe porque a gente está desligado, muito tempo desligado. Então, essa pessoa precisa ser ouvida de uma forma mais detalhada. Então, basicamente é isso. Não existe uma forma cientificamente comprovada de prevenir a depressão, mas existem fatores que influenciam para isso, como, por exemplo, praticar exercício físico, manter uma noite de sono regulada, manter uma boa alimentação, manter um bom relacionamento com familiares, com amigos, com pessoas do serviço, evitar o consumo de álcool, evitar o consumo de drogas, criar hábitos, ser grato por aquilo que nós temos, sem pensar no que nós vamos ter ainda. Não que a gente não tenha que sonhar, mas às vezes a gente acaba se estressando antecipadamente por uma coisa, sendo que a gente pode focar no agora e agradecer por aquilo que nós temos. Eu estava vendo uma reportagem sobre gratidão e como um simples obrigada muda a vida de uma pessoa, da pessoa que está dizendo e da pessoa que está recebendo. Porque a gente não sabe o que passa no individual de cada um. Então, a partir do momento em que você libera um obrigado, você libera uma coisa boa e ao mesmo tempo em que você fica feliz, você acaba deixando outra pessoa feliz, porque ela percebe que aquilo que ela fez, mesmo que pequeno, fez a diferença na vida de alguém. A partir do momento em que você chega no estabelecimento e dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite,
você muda a vida daquela pessoa que está ali. Porque às vezes a pessoa chega para trabalhar triste, ou às vezes a pessoa está trabalhando com amor, mas ela trabalha tanto, que aquele serviço que ela amava acaba decepcionando ela, acaba trazendo tristeza para ela, porque ela não foca em outras coisas, ela só trabalha. Então, o simples fato de você chegar e tratar bem pode fazer com que mude algumas coisas na vida daquela pessoa. E a gente não pode controlar, a gente não pode dizer, não vai ter mais depressão no mundo, não vai ter mais isso, não vai ter aquilo. Mas a mudança, né, ela tem que partir de cada um. Nós precisamos criar hábitos, nós precisamos criar rotinas de dizer obrigada. Muita gente já cresceu com isso, né, porque a família já ensina desde novo, mas muita gente não tem o hábito de agradecer, não tem o hábito de cumprimentar. Então, é bom criar hábitos. A gente conclui com isso que tá tudo bem não está bem. Só não tá tudo bem se manter não estando bem. A gente tem que começar a olhar com outros olhos essa questão do tratamento maior depressivo e da própria depressão. Porque a pessoa que ela tem depressão, ela vai rir, ela vai comprar roupa nova, ela vai sair, ela vai cantar, ela vai falar, mas ela vai estar depressiva também. Eu falo isso por experiência própria. E o que falta na gente é empatia. Às vezes a gente fala, oi, tudo bem? Mas nem realmente quer saber se a pessoa tá bem. Tudo. Mas o tudo dela é tipo, tudo não está bem. Simplesmente isso. E a gente tem que começar a ter empatia de querer realmente saber se tá tudo bem com a pessoa. Porque se você não quer saber, é melhor que nem pergunte, porque às vezes aquela pessoa tá esperando um tudo bem para poder desabafar. E aí é o seu momento de ouvir, de esperar, de falar para ela que tá tudo bem ela não se sentir bem, tudo bem ela sentir aquilo tudo, mas enfatizar o fato que ela precisa de um tratamento, que aquilo não é normal se manter triste o tempo todo, ou por nada. Às vezes tá faltando algo na vida das pessoas. O vazio é algo muito individual, porque o vazio ele se preenche com algo, mas cada um tem um algo diferente. Talvez você tenha algo que essa pessoa precise, que é o vazio dela, e pode preencher. A gente tem que começar a olhar com outros olhos essa questão da depressão. Uma doença que mais mata pessoas. Ela ganha de várias patologias evidentes, tipo câncer, ou várias outras coisas, sabe? E o pior, essa doença ela mata aos poucos. Ninguém morre de depressão de um dia para o outro. A depressão é algo doloroso, é um processo doído, triste, amargo, que aquela pessoa todos os dias se mata ao pouco. Então a gente tem que prestar mais atenção nessa questão do transtorno. Acredito. Nem toda pessoa ao redor terá bom coração. Fiz mais um verso pra falar da depressão. Muita pressão pra uma pessoa só. Melhor compartilhar pra se sentir melhor. Melhor cantar pra espantar o mal. Melhor gritar por um ponto final. Pede ajuda, pede força. Pede ajuda, pede força.